Senhor, né? Seja grato por você estar aqui. Tem muitas pessoas que gostariam de estar aí nesse seu lugar e não pode estar. Então, já é um motivo de você agradecer por você estar sentado. Amém? Queridos, eu quero dar uma palavra de vida para você, como é de vida ou morte na palavra. E eu quero falar para você que está chegando chuvas de bênção para a sua vida. Não duvide disso. Está chegando, já está chegando, não vai chegar, já está chegando chuvas de bênção para a sua vida. Então, confie, creia. E só que muitas vezes para acontecer as chuvas de bênção em nossa vida, a gente precisa tomar decisões. E a Bíblia diz que multidões e multidões estão no vale da decisão. Então, você precisa decidir algumas coisas na sua vida, você precisa tomar postura e tomar uma decisão para a chuva de bênção acontecer na sua vida. E para isso, queridos, em Joel 3,14, que é esse versículo que eu falei, está aí na palavra isso daí, ó. Multidões e multidões no vale da decisão, pois o dia do Senhor está próximo, no vale da decisão. Jesus está próximo, é o que a palavra de Deus diz. Então, nós estamos nesse vale, nós temos que tomar decisão. E eu vou estar falando sobre um profeta, como o apóstolo diz, sobre profetas aqui, que é o profeta Elias, que ele declarou que ia derramar chuva. Primeiro, ele deu uma palavra para o povo de Israel, que não ia chover. Por que ele deu essa palavra que não ia chover? Porque o povo estava decidindo em se afastar de Deus, em distanciar de Deus. Tanto o rei como o povo estava decidindo em se afastar de Deus. E muitos reis dessa época estavam seguindo o mau exemplo de Jeroboão. Cuidado com os maus exemplos, porque pode estar levando você para decisões erradas, para decisões que você vai ter consequências lá na frente. Então, muitos reis estavam seguindo o exemplo de Jeroboão, que é de ir para o caminho errado, para ir se afastando do Senhor Jesus. E Acabe, que era o rei dessa época de Elias, a Bíblia diz que ele foi o pior rei dessa época, o pior rei de todos os outros. Olha só, já tinha muitos reis ruins, mas ele foi o pior de todos os outros e casou com a pior mulher da face dessa terra que existia, que era Jezabel. Alguém já ouviu esse nome, Jezabel? Muitos de nós já ouvimos, né? E ela fez um altar e cultuou, e esse altar era para o deus Baal. Ele foi o pior rei da época, casou com a pior mulher, e ela levantou um altar para o rei Baal, para o deus Baal. Vamos lá em 1 Reis 17:1. 1 Reis 17:1. Olha o que Elias falou. Ora, Elias de Tisbe e Gileade disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor. Olha a autoridade desse profeta, queridos. Falar para o rei assim: tão certo como vive o Senhor, o Deus de Israel, a quem sirvo, não cairá orvalho, nem chuva nos anos seguintes, exceto mediante a minha palavra.
Olha a autoridade que esse profeta estava para falar perante o rei, que não ia chover, e mediante a sua palavra. O que está morto em sua vida? O que está morrendo em sua vida? Ali, ele lançou essa palavra porque o povo estava se afastando de Deus, estava distanciando de Deus, eles estavam cultuando ao Deus Baal. E tudo que acontecia lá, eles iam e festejavam o Deus Baal. Prestava culto ao Deus Baal. E Deus, sabe, queridos, Deus ele dá um tempo para nós consertarmos sem ter consequências. Às vezes a gente comete um erro, comete 2, e ele avisa, ele vai avisando. Mas quando chega o juízo do Senhor, aí você vai ter grandes consequências. E muitos de nós, tem pessoas que estão na igreja, mas estão distantes de Deus. Estão aqui, estão às vezes do seu lado, mas estão distantes de Deus. Vem aqui porque é um costume, já acostumou. Porque é o dia de você sair e ir para a igreja. Mas você volta para sua casa e continua com as mesmas atitudes erradas que você estava tomando. Você nem analisa a mensagem que foi ministrada. O que você pode mudar? Sempre a gente sai daqui, o que eu posso melhorar? O que eu posso acrescentar no reino de Deus? Queridos, nós temos que sair daqui motivados a mudar, a melhorar a cada dia. E fazer com que quem está próximo a nós a melhorar também. Amém? Por que veio essa palavra? Por que Deus falou assim, vai cessar a chuva? Sabe por quê? Porque o Baal, que era ele estava cultuando Baal, ele era o Deus da prosperidade. E prosperidade naquela época é prosperidade no campo, no gado, na agricultura. E sem chuva tem isso? Sem chuva, isso aí vai acabando, vai cessando. E só quem pode dar a chuva é Deus. Nenhum homem consegue enviar a chuva. Nós sabemos, nós estamos nesse tempo de seca aí. Até depois nós vamos orar para Deus enviar, a chuva para molhar a nossa terra. Amém? E com isso, sem água, foi secando a lavoura, e os reis, e os sacerdotes, tudo que cultuava o Deus Baal, estava entrando em colapso naquela situação. Eu me lembro quando o apóstolo foi no sertão, no Piauí, que ele foi no sertão, no Piauí, foi fazer lá uma missão. Ficou lá 7 dias e ele contou, andou por lá, é tudo seco, não chove naquele lugar. E ele contou que no caminho que ele estava andando, tudo seco, tinha pessoas de bicicleta com um galão vazio, andando há mais de 2 horas procurando um galão de água, para ver se alguém que poderia dar um galão de água para ele. 1 galão de água, andando 2 horas de bicicleta. E nisso, também ele viu um gado caído no meio da estrada, vivo ainda, só que bem lisado. E nesse período que ele foi lá fazer a missão, e depois ele voltou, esse gado já tinha morrido. Então, isso aqui é no Brasil, tá? Lá para o lado do Piauí. Então, o apóstolo viu isso, que para ter prosperidade naquela terra, precisa enviar água para aquele lugar.
Precisa de água para o povo ser próspero. Até as coisas, a gente sem água, até para limpeza é difícil. Tomar banho, lavar as roupas, lavar as coisas. Olha quantas coisas que a água beneficia a gente. E ali Deus foi e tocou, né, na água, cessou a água. Por que Elias falou tão convicto com essa palavra, perante a palavra dele não ia chover? Olha em Tiago 5,17. Tiago 5,17. Elias era um homem como nós. Olha aí, ó. Elias era um homem como nós. Ele orou fervorosamente para que não chovesse. E não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Ele era uma pessoa como eu e você. A diferença dele é que ele orou fervorosamente e acreditou na sua palavra. A diferença dele é que o que ele prevaleceu perante o público é o que ele fazia na casa dele. É o que ele buscava na casa dele. Antes de você se apresentar perante o público, você primeiro tem que ter o seu tempo na sua casa com Deus. Você tem que ter a sua intimidade com Deus. Para você ter uma autoridade, você tem que buscar o conhecimento de Deus. Você tem que buscar a intimidade de Deus. No seu lar, na sua casa, no seu momento com Deus. Para depois você apresentar perante o público com autoridade. Porque daí você tem a autoridade do que você está falando. Porque primeiro você ali se alimentou, para você depois alimentar. Não tem como, querido, separar a palavra da oração. Nós precisamos da palavra do Senhor. E nós precisamos também da oração. A palavra sem oração fica um vácuo. E a oração sem a palavra do Senhor fica totalmente vazia. Nós precisamos se alimentar da palavra e também falar com Deus em orações. Uma frase do avivalista Jonathan Edwards diz: eu preciso ter homens com luz na mente e fogo no coração. A frase desse avivalista: eu preciso ter homens que tenham luz na mente e fogo no coração. Mas hoje, às vezes, a gente vê pessoas que têm luz na mente, mas não tem fogo no coração. Eu quero que você saia daqui hoje com fogo também no coração, acreditando no Senhor Jesus, luz na mente e fogo no coração. A Bíblia diz que nós somos luz desse mundo e sal da terra. Que você venha sair daqui como luz do mundo e sal da terra, amém? Para isso, queridos, você precisa da palavra do Senhor Jesus, do fogo do Senhor Jesus, do poder do Senhor Jesus, do toque dele na sua vida. Mas como que você tem isso? No seu quarto. Primeiro no seu quarto. Aqui também é um combustível para você, que daí Deus usa pessoas que para tocar em você. É algo que você não está ouvindo. É algo que Deus está falando lá no seu quarto, está falando no momento com você, ou quando você está trabalhando, e você não está entendendo. Aí Deus vai e toca em alguém para ministrar aqui uma palavra e tocar o seu coração. Mas o que você tem que sair quando Deus toca em algo que precisa ser tocado? Assim, a gente sai daqui até bravo. Mas você saia daqui com mudança. Não saia daqui do mesmo jeito. Saia daqui determinado em tomar mudança, em decidir. Não fica ali só no vale da decisão, sem tomar decisão. Toma decisão.
A Bíblia diz que Ele abate os soberbos e exalta os humildes. Eu creio que tem muitos humildes aqui. E vão ser exaltados. E a chuva de bênção vai chegar na sua vida. É a palavra de vida para você. Chuva. Chuva de vitória. Talvez eu não sei qual a área que você precisa de chuva, de bênção. Mas saiba você. Primeiro você tem que se afastar. Você tem que tomar uma decisão. Em 1 Reis 18:1. Ficou 3 dias. 3 dias não, né? 3 anos sem chover. 3 anos sem chover. Depois disso, depois de um longo tempo, no 3º ano, a palavra do Senhor veio a Elias. Vá apresentar-se a Acabe, pois enviarei chuva sobre a terra. Então Elias foi apresentar-se a Acabe, como a fome era grande em Samaria. Queridos, Elias estava 3 anos escondido de Acabe e de Jezabel, porque eles estavam perseguindo todos os profetas do Senhor e matando. E ele fugiu, ele ficou escondido. Inclusive, ele foi parar por um bom tempo na casa da viúva, Serepta. Até que o Senhor Jesus chamou ele. Vá lá, apresenta para Acabe e fala que vai chover. Ele não falou que só perante a minha palavra não ia chover. E depois perante a minha palavra vai chover. E ele foi e apresentou-se perante Acabe. Só que Deus não poderia falar, ele apresentar perante o rei e falar assim, agora vai chover. Meu Deus está falando que vai chover e não chover. Só que as pessoas iam saber quem que enviou a chuva? Não ia saber. Não ia ter como saber. E Acabe ia enrolar o povo e não ia saber. Aí ele parou, Deus deu uma estratégia para Elias, né, de desafiar os profetas de Baal, do Deus Baal. Ele foi em direção a procurar Acabe e encontrou Obadias. Obadias era o governador de Acabe. Ele governava para Acabe. E ele era um homem de Deus. Ele escondeu 100 profetas. Uma pessoa que trabalhava para o rei, que perseguia os profetas, ele conseguiu esconder 100 profetas sem ninguém saber. Saiba você, às vezes você está numa posição de conforto para você. Mas talvez Deus colocou você, como Ele colocou Esther, como Ele colocou Obadias, para cuidar do povo dele também. Assim como Esther foi lá defender o seu povo, Obadias também se escondeu 100 profetas do Senhor Jesus. E Elias foi e desafiou Acabe. Acabe chamou Elias de perturbador. Na realidade, quem era perturbador era o pecado que estava perturbando a terra ali, através do pecado que foi dando perturbação àquela terra. Entrou o pecado, entrou a idolatria, aí que causou perturbação. Só que eles invertem as coisas e colocou como Elias o perturbador. E Elias falou, chama lá os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Azerá, que era a esposa de Jezabel, né, o deus de Jezabel lá também. E chama esse profeta no Monte Carmelo, e aqui Deus vai se apresentar. Ele desafiou o povo, ele desafiou o rei, ele desafiou os profetas. Agora eu te pergunto, o que está seco em sua vida? O que está secando em sua vida? Assim como lá havia 3 anos que estava seco naquele local, naquela cidade, em Israel, o que está seco em sua vida?
O que está acontecendo? O que você tem colocado no lugar de Deus, onde só cabe Deus? Tem um lugar específico que só cabe Deus. Não cabe os meus filhos, não cabe meu marido, não cabe nada além de Deus. Quando eu ouvi isso pela primeira vez, se você ama seu filho maior que a Deus, você está errada. Se você ama o seu marido maior que a Deus, quando eu vi isso eu entrei em choque. Como assim? Eu tenho que amar mais a Deus? Porque se você amar a Deus, você vai amar, você vai se submeter ao seu marido, você vai amar seu filho, você vai corrigir o seu filho com amor. E muitas vezes a gente começa a colocar as coisas no lugar de Deus. A gente começa a colocar ídolos. Começa a colocar amuletos. Que talvez você até ganhou na sua adolescência, com uma pessoa muito querida. Ídolos, queridos, é um objeto de veneração. Ídolo é um objeto de veneração. Não é somente uma estátua, não é somente isso. Pode ser pessoas, pode ser coisas, pode ser o dinheiro. Tanto é que tem o Deus Mamon, né? Pode ser o seu carro. Ninguém dirige o seu carro. Ninguém toca no seu carro. A sua casa, ninguém também, a hora que você limpa, ninguém pode fazer nada mais na sua casa. Talvez você também está colocando no lugar de Deus a sua dor. Tem muitas pessoas colocando no lugar de Deus a sua dor. Porque alguém te feriu, um trauma que houve na sua vida. Você está colocando esse trauma no lugar de Deus. E você fica nesse buraco porque você trocou a sua dor por Deus. Querido, Deus é maior do que todas as coisas. Deus é maior do que a sua dor, do que o seu trauma. Deus é maior do que a sua ferida. Não duvide disso. Não coloque não coloque a sua dor acima de Deus. Deus é o Criador dos céus e da terra. Deus é que te formou lá no ventre da sua mãe. Talvez você não veio no momento que foi planejado. Talvez você sentiu rejeição lá no ventre da sua mãe. Mas Deus te protegeu. E hoje você está aqui para ouvir a palavra que Jesus te ama e te guardou desde o ventre da sua mãe. Não deixa também o poder roubar o lugar de Deus. Esse povo estava sofrendo porque as coisas, eles trocaram o lugar de Deus. Talvez você está passando por problemas, porque tem coisas que você está tirando ali, tirando Deus do lugar que cabe somente a Deus. Amizade, queridos. Tem pessoas que estão se afastando de Deus por causa da amizade. Porque é muito bom estar com ele, com ela, é muito bom estar junto. Eu vou procurar um outro lugar. Eu vou cultuar a Deus na minha casa. Eu vou cultuar a Deus na internet. Vai buscar nada. Você está se enganando. Você está no vale da decisão hoje. Decida hoje pelo Senhor. Não decida pelo seu amigo. Pornografia. Pessoas estão viciadas em pornografia. Porque ninguém está vendo, mas Deus está vendo, saiba você. Nas madrugadas Deus está vendo, no intervalo do trabalho Deus está vendo, no intervalo da escola Deus está vendo. Deus está em todos os lugares, em todo o tempo. Ele é onisciente, onipresente e onipotente. E Ele está vendo na hora que ninguém está vendo, Ele está vendo. E isso está roubando
você de Deus. Em Mateus 6, 24. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará outro. Ou se dedicará a um e desprezará a outro. Não tem conversa, queridos. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Dinheiro é bênção do Senhor Jesus, mas não pode roubar o lugar do Senhor. Em 1 Coríntios 10, 21. Isso daqui eu vi esse versículo na mentoria, eu falei assim, não, vou colocar aqui na mensagem. Vocês não podem beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Olha aí, tem muitas pessoas que estão achando que pode beber o cálice do Senhor e pode beber o cálice dos demônios. Não podem participar da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Existem duas mesas, existem dois cálices. Qual a mesa você está sentando? Qual o cálice você está tomando? Só tem dois. Não tem a terceira mesa. Tem duas mesas e dois cálices. Qual o cálice você está tomando? Talvez o cálice do Senhor, mas é amargo, mas é difícil, é renúncia. É renúncia. Mas é para o bem nosso. É renúncia hoje, mas lá na frente é colheita. É renúncia hoje, mas lá na frente é chuva de bênção. Amém? Limpe a sua casa, queridos. Limpe a sua casa. Limpe o que está dentro de você aí, que está sujo. O que está dentro de você, que está roubando, se afastando do Senhor. Assim como esse povo se afastou e teve muita seca, teve muita miséria. O próprio rei estava procurando um pouco de água para dar para o seu para dar lá para o, eu nem lembro para que ele queria, para dar para o gado dele lá. Então o próprio rei estava procurando uma água, não era para o povo dele não, era para o benefício dele lá. Então limpe a sua casa. O que você está guardando dentro de você? Isso aqui não. Não faça concessão com Deus. Deus não tem como você fazer acordo com Ele. Ou sim ou não. Ou é a mesa dele ou é a mesa dos demônios. Depois que você limpar a casa. Para você trazer um móvel novo para a sua casa, primeiro você tem que tirar o velho. E você tira o velho e limpa. Para depois chegar o novo. Deus tem chuva de bênção para você, mas você precisa tirar isso. Talvez a amuleto, olha queridos, tem coisas que às vezes está dentro da nossa casa e não está sendo, não está trazendo paz para o seu lar. Eu até perguntei para o apóstolo, diz um vídeo que eu mostrei para ele. Ele teve um dia que ele acordou lá em casa e olhou, isso na minha casa, tá? Olhou para um vaso, tinha um negócio pendurado, uma cordinha pendurada com uma coisinha redondinha assim. E ele olhou para aquilo e ele não sentiu bem aquilo, ele foi, arrancou e jogou fora. Aí nessa semana eu estava ali no Instagram, apareceu um negócio de amuleto, alguma coisa assim. Tem até aquele olho, né, azul, que eu não estou lembrando, até estava querendo ver para mostrar para vocês. Tem coisa que às vezes está no nossa casa, ou a gente está ganhando e aquilo ele está roubando a presença de Deus na nossa casa. A gente tem que analisar isso. Aí ele arrancou, daí nessa semana eu vi isso, eu falei assim, amor, olha aqui, isso aqui estava aqui em casa. Ele falou assim, não, ele já tinha me contado, e olha aqui, apareceu para mim nessa semana, que você arrancou isso aqui de casa e estava aqui em casa. E olha o que era, alguma coisa assim de contenda de família. Então, que você tenha olhos espirituais hoje, para você chegar na sua casa, e observar,
e ver o que tem na sua casa que está roubando a presença de Deus ali, está roubando a paz no seu lar, está roubando a harmonia, está roubando a tranquilidade. O Espírito Santo vai estar te orientando e te guiando, em nome de Jesus. E se tiver alguma coisa, Ele vai estar mostrando para você, para arrancar isso. Porque tem coisas que a gente ganha e a gente não sabe o que é, mas tem alguma coisa maligna ali. Em 1 Reis 18, 41. Então Elias disse a Acabe, ele limpou a casa, ele fez o desafio ali, Deus derramou chuva naquele lugar, envergonhou os profetas de Baal, ok? Os profetas de Baal, ele falou, faz aí, deixa eu só contar para você, faz um altar e manda descer fogo do céu. Eles ficaram lá meio período, tentando enviar fogo do céu. Ele via aí fogo do céu e nada. Aí eles desistiram e falaram, não, agora é comigo. Daí Eli sozinho, agora é comigo. Tinha 450 profetas lá, agora é comigo. Aí ele foi, organizou o altar, encheu de água e falou, Senhor, agora envia fogo do céu. Depois você lê o capítulo inteirinho de 1 Reis 18, você vai ver ali o poder do Senhor Jesus. E desceu fogo do céu e lambeu tudo ali. Depois que ele limpou, envergonhou o rei, envergonhou os profetas e mandou matar todos eles. Aí chegou o tempo da chuva de bênção na vida daquele povo e vai chegar na sua vida também. Amém? Então Elias disse a Acabe, vá comer e beber, pois já ouço um barulho de uma forte chuva. Acabe foi comer e beber, mas Elias subiu até o topo do Carmelo e cavou até o chão. Ele prostrou-se ao chão, com o rosto em terra, né? E pôs o rosto entre os joelhos, olha aí. Vá, e pediu pro servo dele. Vá e olhe na direção do mar. E disse ao servo. Ele foi e olhou e disse, não há nada lá. 7 vezes Elias ordenou. Você vai desistir na primeira vez? Na segunda? Volte para ver. Na 7ª vez, o servo disse, uma nuvem tão pequena quanto a mão de um homem está se levantando do mar. Então Elias disse, vá dizer a Acabe, prepara o seu carro e desça antes que a chuva impeça. Enquanto isso, nuvens escuras apareceram no céu. Era uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Olha como foi depressa isso. Quando veio a nuvem, ele já acreditou naquela palavra, na nuvem, e disse que ia chover. Enquanto isso, a nuvem escura apareceram no céu. Começou a ventar e a chover forte. E Acabe partiu de carruagem a Jezreel. Mas a mão do Senhor veio sobre Elias. Ele, prendendo a capa no cinto, correu em frente a Acabe, por todo o caminho até Jezreel. Queridos, o que significava a chuva naquele momento? O que significava a chuva naquele momento? Vida. A gente está falando de vida e morte. A chuva significa vida. Significava vida para aquele povo. E a chuva significa vida para todos nós. Amém? Significa prosperidade, porque a chuva começa a colher planta, aos gados a se alimentarem. Alimento. Você tem alimento com a chuva. Você tem saúde. Você precisa tomar água para você ter saúde. Você consegue limpar a sua casa.
e você consegue fazer festa com chuva. A resposta de Deus para Elias não foi de imediato. Foi na 7ª vez. Então a gente precisa orar e acreditar sem cessar. Sem colocar a dúvida e ter esperança. Ele pedia lá para o céu, vai lá de novo. Não é agora, mas daqui a pouco você volta. Não perca a esperança, queridos. Pela 7ª vez, perseverando e intercedendo até que a resposta veio do Senhor. E Elias mandou avisar para o rei, que foi profundamente humilhado. Corre porque vai chover. E no versículo 46, encerrando aqui já, e no versículo 46 diz, e a mão do Senhor veio sobre Elias. Ele, prendendo a capa, com o cinto correu à frente de Acabe, por todo o caminho até Jezreel. Queridos, Deus mostrou que não somente a palavra dele, mas também aprovou o ministério de Elias. É como que ele fosse correndo. Eu nem consigo imaginar. A pessoa que tem imaginação fértil aí consegue imaginar. O rei Acabe estava com carros e ele conseguiu ir à frente de Acabe. O profeta não tinha carro conduzindo ele, mas ele tinha o poder do Senhor Jesus. E ele foi como correndo, igual aqueles desenhos, sabe? Colocou a capa e foi correndo sozinho com o poder do Senhor. Quem tem imaginação já começa a imaginar. E passou correndo ali ao rei Acabe. E chegou até Jezreel, que era a cidade. Olha o poder do Senhor Jesus. Faz ele correr, ele voar. Não sei como que ele foi. Sei que ele tinha uma capa e ele foi. Ele não tinha carro, ele não tinha nada. Talvez você está falando, que eu não tenho nada. Você não precisa, só precisa ter Deus. E você vai chegar na onde você precisa chegar. Amém? As pessoas podem ter carro, as pessoas podem ter grandes coisas. Mas se você tem a capa do Senhor Jesus, você prende o cinto e você vai chegar antes dele. Em nome de Jesus. Nós estamos hoje no vale da decisão. O que você está precisando decidir? Para você ter vida, para derramar chuvas de bênção em sua vida. Quero pedir para você ficar em pé. O apóstolo pode subir aqui. Queridos, que você feche os seus olhos, analisa, esteja analisando a sua vida. O que eu tenho que arrancar da minha vida? O que estava me impedindo? Se eu estava idolatrando alguma coisa, alguma pessoa. Talvez você colocou assim, não, se eu tivesse essa pessoa perto de mim, vai acontecer. Você não precisa de ninguém, você só precisa de Jesus. Primeiro você precisa de Jesus. E a Bíblia diz que as demais coisas serão acrescentadas. Amém? Sabe qual é a grande diferença da vida e morte? Não é aquilo que você aprende. Eu estou estudando uma mensagem e há um abismo, que eu falo sábado para pastores. É um abismo entre o que eu sei e o que eu faço. Diga, entre o que eu sei e o que eu faço. Deus precisa nos colocar uma ponte espiritual para a gente pegar o que a gente sabe e ir conectar naquilo que eu faço. Porque a gente ouve muita coisa, mas a gente precisa praticar aquilo que a gente ouve. Então abre as suas mãos. Quem sabe você aí, a oração é sua. Quem sabe tem áreas da sua vida, o Ministério Louvor pode subir aqui. Quem sabe tem áreas da sua vida que você precisa profetizar sobre ela. Você precisa ser desafiado sobre ela. O profeta, ele foi desafiado. O profeta, ele foi corajoso.
tem hora que a gente precisa de fé, mas tem hora que a gente precisa de coragem. Não é coragem, eu vi um pastor há muitos anos dizer: coragem não é ausência de medo. Coragem é ter medo e não parar. Isso é coragem. É ter medo. O corajoso, ele tem medo, ele não para por causa do medo. Quem entendeu, diga amém. Feche os seus olhos, você vai fazer uma oração. O Ministério de Louvor pode cantar uma canção. Aproveita aí, vê o que está seco, como a pastora falou. Vê o que está precisando chover. Vê o que está precisando ser regado. Vê o que está precisando receber uma palavra de vitória. Talvez você está usando muito palavra de derrota, está muito negativo, está muito para baixo. Você não está vendo a luz no fim do túnel. Aproveita hoje, vida e morte na palavra, e muda isso. Revê isso. Reestrutura isso. Reorganiza isso. Você é um jovem. Você olha e fala: minha vida está tão seca. Você é um adulto. Ou você já está desistido. Não é assim. Vai falando com Deus aí. Deixa o Espírito Santo te envolver. Deixa o Espírito Santo regar teu coração. Vamos adorar a Deus.